Olá! Na aula de hoje, trabalharemos com vistas ortográficas. Nesta aula, faremos uma revisão de conteúdos tratados em alguns cursos na disciplina de Desenho Técnico 1, que é o desenho básico à mão livre. Inicialmente, vamos imaginar como é que nós obtemos os nossos desenhos convencionais através das vistas comuns. Uma vista anterior, uma vista lateral esquerda, uma vista lateral direita. Para isso, imagine um sólido no espaço. Para a gente representar esse sólido, vamos fazer uma associação com uma imagem do cinema. Nós temos o projetor, que vai projetar o filme numa tela. Da mesma forma que o cinema, de forma bem similar, nós vamos imaginar um observador, onde de seus olhos saem esses raios luminosos, por assim dizer, que vão interceptar o objeto e dele nós vamos ter no anteparo, que a gente vai chamar de plano de projeção, seria a tela do cinema, uma sombra. E aí, esta sombra seria a representação de uma das faces do objeto. Mudando o posicionamento desse projetor, que agora eu vou chamar de observador, nós poderemos obter assim outras vistas, como a vista lateral esquerda, a vista superior, e assim respectivamente. Indo de uma maneira um pouco mais complexa com relação a essa abstração que eu coloquei, nós temos dois sistemas projetivos básicos. O primeiro é o sistema europeu e o segundo o sistema americano. Como é que funcionam as duas coisas? Veja, no sistema europeu, o objeto ele vai ficar interposto entre o observador e o plano de projeção. O que acontece de maneira contrária no sistema americano. Nesse caso, nós temos o plano de projeção interposto entre o observador e o objeto. No Brasil, nós utilizamos o sistema europeu. Como é que funciona? Veja, nós temos as projetantes, é como se fossem esses raios luminosos saindo, né, da visão do observador, que vão interceptar aí o objeto e vão permitir com que a gente projete esse objeto. Nesse caso, está sendo projetado a face anterior, a face frontal, que se chama, num plano de projeção ou tela de projeção. Em desenho, a gente vai chamar de plano de projeção. Já no americano, você perceba que o plano de projeção, essa tela, ela fica entre aí o objeto e o observador. E aí a projetante ela intercepta primeiro o plano de projeção. Era o que acontecia antigamente em alguns desenhos. Se pegava um vidro, se pegava então um lápis, né, e em cima do vidro, colocando o vidro então apontado para um objeto, se desenhava esse contorno do objeto no vidro, respeitando esse sistema americano de projeção. Então, como eu falei, nós usamos no Brasil o sistema europeu. Então, imaginando que esses objetos, né, esse objeto dentro desse sistema, ele fique dentro de uma caixa de vidro, como é que funciona essa apresentação de todas as vistas em si? Veja que o primeiro desenho da esquerda, ele está mostrando exatamente como é que fica uma planificação desses planos de projeção e o objeto seguindo a projeção do sistema europeu. E o segundo, conforme o sistema de projeção americano. No europeu, o que acontece? Veja, no europeu nós temos o objeto, ele vai ficar interposto entre o plano de projeção e o observador.
Então, veja só, se eu quero representar AVA, né, as projetantes vão interceptar o objeto e eu vou obter exatamente essa projeção lá adiante no plano de projeção. Mas, se eu quero representar o lado esquerdo da peça, lembra que o plano de projeção ele vai estar após o objeto. Então, é necessário que o observador se posicione do lado esquerdo da peça, ele imita exatamente, né, essas projetantes que vão interceptar o objeto, e aí, nesse caso, o que ele vai observar vai ser apresentado então como vista lateral esquerda. Isto é muito bem observado exatamente nessa figura, onde houve a primeira projeção. Eu vou imaginar o objeto exatamente nesta posição aqui, o observador olhando para lá, as projetantes interceptando o objeto e fazendo com que eu tenha essa projeção de VA. Se eu colocar agora a lateral esquerda, veja, eu vou projetar nesse sentido, vai interceptar o objeto e essa projeção vai ser representada exatamente nesse plano que na verdade fica do lado direito desse plano de projeção onde eu tenho a vista frontal. Por isso que quando eu vou rebater esses planos, a vista lateral esquerda fica do lado direito de VA. Então, fica exatamente ao contrário todas as vistas. Vê só com relação aos seus posicionamentos ao direito e esquerdo. Veja, a vista lateral direita, ela fica exatamente do lado esquerdo de VA. Como é que fica aqui? Você tem aqui o objeto, aqui é o lado direito, seria o lado direito do objeto, eu quero representá-lo. Pois bem, ele está aqui no espaço, o plano de projeção ficaria exatamente aqui, eu tenho o observador olhando o lado direito, intercepta o objeto que intercepta o plano de projeção, para poder representar. E quando há o rebatimento, eu tenho a vista lateral direita, então, nessa posição, que é o lado esquerdo, o lado esquerdo de VA. Mas essa representação é da vista lateral direita. Da mesma forma, acontece a representação da vista superior e vista inferior. Vocês percebam que é o seguinte, eu tenho um objeto aqui, eu quero representar a vista superior. Olhando lá de cima, as projetantes vão interceptar o objeto e vão chegar no plano embaixo, porque eu tenho que ter o objeto interposto entre o observador que fica lá em cima e o plano de projeção que fica lá embaixo. Então eu vou projetar a vista superior no plano de baixo, é por isso que ele vai ficar na parte de baixo. E assim, respectivamente, a VI ficará em cima e a vista posterior logo mais adiante. No sistema americano acontece exatamente o contrário. A gente tem a vista anterior, que é a primeira projeção, obviamente, mas se vocês forem perceber, olha o que acontece com relação à vista lateral direita, que está do lado direito mesmo. Imagina esse objeto dentro desse cubo, que depois ele vai ser aberto. Lembro que o observador, para olhar o lado direito, ele vai estar olhando nesse sentido daqui para lá. E aí, o que é que acontece? O objeto vai estar no meio, vou ter esse plano entre o observador e o objeto, então as projetantes vão bater primeiro no plano de projeção, e aí quando eu planificar, eu vou ter exatamente essa representação. Por isso que ela vai ficar do lado direito. Então, pelo fato do Brasil utilizar o sistema europeu, que é o primeiro diedro, no caso, vocês cuidem bastante isso. Qualquer desenho técnico sendo entregue
a vista lateral direita no lugar da vista lateral esquerda, se fosse colocando o contrário dessa representação, você vai estar utilizando o sistema errado, e isso é um erro grave em desenho. A gente costuma tirar bastante pontos em trabalhos e provas com relação a isso. Então, de uma vez por todas, memorizem, né, tentem entender nas aulas remotas. Quem tiver dúvida, por favor, volte, faça as suas considerações para que eu possa reforçar esse ponto. Veja, a lateral esquerda vai ficar do lado direito da vista anterior e a lateral direita vai ficar do lado esquerdo nessa representação, como a projeção da vista lateral direita fica do lado esquerdo de VA. E aqui a gente já tem então a planificação mais robusta, por assim dizer, mais elegante com relação às figuras anteriores, onde realmente reflete o que a gente colocou, apenas apresentando para vocês questões de dimensões. Quer dizer, que eu tenho a profundidade, essa profundidade, né? Ela exatamente é essa profundidade daqui, como é a correspondência entre alturas e assim respectivamente. Então, nesse sistema projetivo, a gente tem dois tipos de projeções básicas. Primeiro, cônicas e, segundo lugar, cilíndricas. Qual a diferença de uma para outra? É a posição do observador com relação ao objeto. Então, por exemplo, se você colocar o observador mais próximo do objeto, uma distância finita, por assim dizer, os que nós vamos ter de projetantes são raios que saem como se fossem cones, né? Como se fosse exatamente de uma lanterna. A gente percebe isso, né? Se a gente pega uma lanterna e a gente vai se aproximando, né? A gente vai se aproximando ou se afastando o raio luminoso, ele vai diminuindo ou aumentando na parede. E aí, assim, quando a gente se aproxima mais do objeto, a gente já tem, a gente consegue ver o objeto em todas as suas faces, mas veja, o olho humano ele já causa uma distorção, né, espacial no próprio objeto para que a gente possa compreendê-lo. É por isso que aqueles objetos que estão mais afastados da gente, se a gente fosse pegar uma régua e medir eles exatamente próximo ao nosso ponto a 5 centímetros, se a gente pegasse uma régua a 5 centímetros dos nossos olhos e colocássemos para medir as alturas dele, dependendo da posição do objeto, quanto mais afastado ele vai estar da gente, menor ele vai estar aparecendo. Quanto mais próximo, claro, a gente vai ter uma visão dele maior. Só que o que acontece? Largura, altura e profundidade, elas vão estar deformadas em algum ponto, né, para fazer esse ajuste da visão. É por isso que a gente obtém, no caso, nas projeções cônicas, essa perspectiva rigorosa. Então, coloquei o observador a uma distância finita do objeto, do meu plano de projeção, o que eu vou ter aí, na verdade, é uma perspectiva rigorosa. Aí existe todo um procedimento para você montar com as chamadas fugitivas. Essa é uma representação que a gente chama uma representação real. É como se os nossos olhos realmente estivessem enxergando aquilo. Percebam que os objetos mais distantes de nós, eles vão estar mais reduzidos. Parece que eles estão mais reduzidos. É uma deformação natural que os nossos olhos vão fazer também. Por isso que eles chamam de perspectiva rigorosa. Agora, se eu pegar esse observador e me afastar do objeto do plano, eu posso considerar que ele está no infinito, bem longe, bem longe. E aí, essas projetantes, vamos admitir agora que elas não têm mais esse tipo de sistema cilíndrico, né, cônico. Quando eu colocar o observador no infinito, veja, quando eu colocar o observador no infinito, nós vamos ter agora não mais uma projeção cônica, mas e sim uma projeção cilíndrica. E essa projeção cilíndrica, ela poderá ser oblíqua ou poderá ser ortogonal. Como é que funciona isso?
assim, ó, se você coloca essas projetantes de tal sorte que elas interceptam o plano de projeção de maneira ortogonal, a gente vai ter a chamada projeção cilíndrica ortogonal. Se a gente colocar essas projetantes, é como se eu estivesse mudando o observador, né? Mudando o observador, as projetantes elas vão interceptar, mudando o observador de posição, obviamente, mas lá no infinito, essas projetantes vão interceptar o plano de projeção de maneira oblíqua. E assim, nesse caso, quando a gente trabalha dessa natureza, dessa forma, o que a gente obtém aí é uma perspectiva cavaleira. E essa perspectiva cavaleira ela é utilizada principalmente quando duas dimensões da peça são bem mais importantes que a terceira dimensão. A terceira dimensão está sendo colocada ali para dar a noção espacial do objeto. Isso é muito utilizado na apresentação, por exemplo, de mobília, de móveis, né? De mesas, que aí a gente consegue enxergar muito bem a frente e a profundidade ela não me interessa muito, mas é importante para eu ter a noção espacial. E aí tem as duas variáveis básicas da perspectiva cavaleira, que é o ângulo de fuga e o coeficiente de redução, que tem que ser muito bem equilibrados, porque você não pode, por exemplo, um cubo que você vai desenhar em perspectiva cavaleira, dependendo desse ângulo de fuga, ou até mesmo do coeficiente de redução que você vai colocar, a profundidade pode ser muito larga e parece que você, em vez de estar trabalhando com um cubo, parece que você está trabalhando com um prisma, algo muito distante, muito longo. E isso tem que ser muito bem equilibrado. E finalmente a gente tem a projeção cilíndrica ortogonal, que aí o que acontece? Se eu vamos imaginar um cubo, né? Vamos imaginar um cubo como nosso objeto-chave, cuja face, uma das faces do objeto desse cubo, ele é paralela a um dos planos de projeção. Bom, se ele é paralelo a um dos planos de projeção, o que eu vou obter nessa projeção cilíndrica ortogonal vai ser uma vista comum. Então, se eu tirar o observador, botar ele lá no infinito e colocar essa projeção cilíndrica ortogonal na posição de tal sorte que ele enxergue o lado esquerdo da peça, de tal maneira, assim, o lado esquerdo vai estar paralelo ao plano de projeção, e o que a gente vai conseguir enxergar vai ser a vista lateral esquerda, quer dizer, mais uma vista comum. Se agora eu tiro, veja, se eu tiro essa questão se eu mexo no objeto, se eu rotaciono o objeto de alguma forma, de tal sorte que essa face, que a face da frente do cubo, ela não fique mais paralela a qualquer plano de projeção, eu rotaciono, eu começo a ter as chamadas perspectivas. E dependendo da rotação e do posicionamento que eu vou ter do nosso objeto no espaço, eu poderei ter diferentes reduções em cada um dos eixos, tanto no X, tanto no Y, como no Z. Então, a perspectiva precisa que a gente tem com relação à mesma redução é quando nós temos exatamente a angulação de 30 graus com relação aos eixos e isso nos permite que em cada eixo a mesma escala seja adotada para as reduções ou para as medidas da peça. E aí o que a gente tem a chamada perspectiva isométrica. Então, tanto o X como o Y como o Z, eles têm as mesmas dimensões. Mas dependendo também da rotação que eu vou dando, eu posso ter muito bem também uma diferença em um dos eixos. Posso ter uma diferença em um dos eixos tranquilamente, ou até em outros dois eixos. Aí eu vou ter a chamada perspectiva dimétrica, ou no caso a perspectiva trimétrica. Dimétrica porque tem duas medidas nesse caso, elas têm as mesmas medidas, uma unidade de um lado é a mesma de uma unidade, quer dizer, a dimetria
duas dimensões iguais, né? Tá vendo 1 em 1, ou trimetria, nesse caso, eu tenho uma dimensão igual e depois redução para uma outra e redução também para uma outra. Isso pode mudar também dependendo do posicionamento do objeto. E aqui tem uma representação da própria perspectiva cavaleira, onde a gente tem, para esse caso, um ângulo de fuga aí de 45 graus com a redução de 0,5 para uma representação de um cubo aí num plano de projeção. Bom, esta foi a revisão para que vocês entendam exatamente a questão dos sistemas projetivos e da obtenção das vistas. Espero que tenham gostado e vamos partir para os exercícios.